Olá pessoas! Eu fiquei um tempo sem trazer vídeo novo para esse quadro, mas a gente está de volta com o Memo Responde. Para quem não conhece, o Memo Responde é o meu quadro que eu deixo exclusivamente para tirar as dúvidas de vocês. Eu pego as dúvidas aqui do YouTube ou do Instagram, Facebook, etc. e vou juntando até que eu tenha o suficiente para gravar um vídeo aqui só respondendo essas dúvidas específicas. Como eu sei que muitas vezes a gente vai assistindo os vídeos e a gente não lê os comentários, né, porque acaba que é muito comentário para ficar lendo, pode ser que algumas dúvidas fiquem perdidas nesses comentários e a dúvida de outras pessoas pode ser a sua dúvida também. E é por isso que eu resolvi começar a fazer esse quadro, pegando essas dúvidas e transformando em vídeo para ficar mais fácil de procurar, né, as coisas que talvez você já tenha se perguntado, aí eu gravo dessa forma para ficar mais fácil. Não se esqueçam de curtir todas as redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo, e também para quem tiver interesse eu tenho meu clube exclusivo de conteúdo, mensalmente tem aulas exclusivas, tem arquivos que eu desenvolvo também, dependendo do nível que você tiver, que você escolher de recompensa, você tem coisas diferentes, presentes diferentes que você ganha mensalmente. Se quiser dar uma olhadinha, o link também tá aqui embaixo na descrição. Vamos começar então com a nossa parte de feedback, que é exclusiva para compartilhar também algumas respostas que vocês passaram, né, alguns comentários de vídeos que não são propriamente uma pergunta, mas que também são interessantes de compartilhar com vocês. Eu comprei esse por engano uma vez e só consegui um resultado bom com a cola de silicone líquida. Esse comentário foi feito no meu vídeo de corino, um corino específico que eu não indico para fazer encadernação, que é um corino que tem um verso peludinho, ele não cola por nada nesse mundo, fica muito ruim, e aí essa pessoa comentou e falou que ela conseguiu um bom resultado com cola de silicone líquida. Então fica a dica aí, se por um acaso você tiver comprado esse corino e tiver sem o que fazer com ele, né, sem conseguir um bom resultado, sem querer passar pra frente, etc, tenta essa cola de silicone líquido que pode ser que resolva o seu problema. Eu já usei esse material, aliás, ficou bem legal, mas a cola não pode ser branca, tem que ser cola de contato, dá muito certo. Esse é um outro feedback sobre esse couro sintético que tem o pelinho atrás, e a pessoa também deu essa sugestão de que a cola branca não resolve, que igual a cola PVA que a gente usa normalmente, que tem que ser cola de contato. Eu não sei exatamente como que funciona a cola de contato, assim, eu sei que é por contato, né, obviamente, mas eu nunca peguei pra usar, então eu não sei efetivamente a facilidade de você fazer isso aí, né, de você colar, etc. Então fica essas duas opções aí, a cola de silicone líquida e a cola de contato, você testa aí e vê o que você prefere. Meus primeiros cadernos foram feitos com linha de nylon. Estão inteiros até hoje, aproximadamente 8 anos. Moro em cidade úmida, não sei se tem relação, ou apenas dei sorte de comprar uma linha nova. Obrigado pelo vídeo, ajudou muito. Recomendo a compra da linha de pipa do tipo 10 corrente, que possui maior resistência e durabilidade. Esses dois comentários são a respeito de linha que a gente usa para fazer encadernação de lombada, estilo Moleskine. Teve um vídeo que eu gravei falando especificamente sobre linha de nylon, que uma pessoa tinha me dado esse feedback de que a linha de nylon também funciona muito bem no lugar da linha de pipa, que é a que eu uso aqui. E aí teve uma outra pessoa que falou que parece que essa linha de nylon, depois de um tempo, ela quebra, se eu não me engano, ela resseca e quebra, algo do tipo. E aí esse primeiro comentário é falando que a pessoa usou linha de nylon e os cadernos estão durando perfeitamente por 8 anos, assim, sem problemas. Então, não sei direito se tem essa questão do local úmido, igual ela falou. Pode ser uma questão puramente de conservação também, como uma pessoa conservou, a outra conservou de forma diferente, né? Pode ser simplesmente de ser linha nova, linha velha, né? Assim, tem muitas coisas aí, muitos fatores que podem influenciar, que não tem como eu dizer o que realmente aconteceu, né? No caso dessa pessoa que teve a linha que quebrou, né? Então, não sei, mas tem essa opinião, então, dessa pessoa que falou que os cadernos dela com a linha de nylon funcionaram perfeitamente. Então, a gente tem essa opção aí, a linha de pipa, a linha de nylon, e tem essa outra pessoa que falou da linha corrente. Porém, qual que é o meu problema com a linha corrente? Pequeno parênteses aqui. Aqui, quando eu falo linha corrente, eu tô me referindo à linha corrente urso, tá? Que é muito usada na encadernação e que eu acho super valorizada. Existe uma linha 10 corrente, que não é a urso, é simplesmente uma linha de pipa, muito semelhante a essa genérica que eu uso aqui. E aí realmente fica elas por elas, dá pra substituir sem problemas. Que eu acho, inclusive, que ele tava falando dessa linha 10 corrente, tá? Não da linha urso, mas já fica aí o parênteses pra vocês saberem que eu tô falando da linha urso e não dessa 10 corrente, tá? Parênteses feito, vamos seguir. Porém, qual que é o meu problema com a linha corrente? É uma linha que realmente tem uma durabilidade muito boa, ela é muito potente, ela é muito forte, né, na verdade. Porém, é uma linha muito cara. Eu acho que não justifica, minha opinião, eu não acho que ela é tão melhor assim do que a linha de pipa pra justificar você pagar muito mais caro.
tá? Eu não acho mesmo que vale a pena. Eu tenho, assim, relatos de alunas que já usaram as duas e acham que não faz diferença, de pessoas que simplesmente mandam mensagem no Instagram, etc. Então, assim, eu não acho que faz sentido. Realmente, a linha de pipa, ela é bem resistente, ela dura bem, então eu não acho que realmente a corrente ela tem essa vantagem muito maior aí em relação às outras, tá? Eu não acho mesmo, eu acho que é muito mais uma questão de nome do que puramente de qualidade, tá? Se você discorda de mim ou se você concorda, comenta aqui embaixo também, me fala a experiência de vocês, que é sempre bom ter esse feedback aí, exatamente para eu conseguir trazer cada vez mais a opinião de outras pessoas e a experiência de outras pessoas também. Para escrever, acho o marfim bem melhor. O pólen estraga as pontas das canetas finas, tipo o nipim. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo a diferença entre o papel pólen, o papel marfim e o papel avena, que são papéis muito semelhantes, mas que têm diferenças de preços grandes e muitas vezes as pessoas usam papel pólen sem saber que pode substituir por outros mais baratos, etc. E aí essa pessoa comentou que prefere o papel marfim para escrever porque o pólen estraga essas pontas de caneta. Daí eu não consigo dizer propriamente se estraga mesmo. O que eu consegui inferir a partir disso, pelo conhecimento que eu tenho de papel pólen, é que o papel pólen tem poros mais abertos, ou seja, ele absorve mais a tinta. Então talvez seja mais isso, ele acaba mais com a caneta mais rápido do que outros papéis, do que o marfim e o avena, por exemplo. Não necessariamente que estraga, e eu já não sei dizer mesmo se estraga ou não. Se por um acaso você também já teve alguma experiência assim de ter canetas estragadas pelo papel pólen, comenta aí pra gente saber exatamente se isso acontece ou se foi esse caso específico dessa menina que respondeu, ou então se é essa questão de tinta que eu acabei de falar. Na questão de refilar, eu não gostei de refilar tudo junto. Eu acabava perdendo o caderno todo quando eu errava. Achei o modo que você faz mais fácil. Eu tiro as medidas dos folhos e vou refilando um a um, e os meus saem certo. Eu achei o acabamento bem melhor. Sobre refilar, eu quando comecei fazia no caderno todo e me acostumei a fazer nele inteiro. Concordo com o colega, tem que ser pelo menos com 0,5 para cortar. Quando eu tentei fazer com 0,3 ficou um espaço minúsculo e mesmo eu já tendo prática, o estilete com a lâmina bem afiada escorregou por cima da régua e me fez um corte muito profundo no dedo. Então não recomendo com menos de 0,5 mesmo. A partir disso, com bastante calma, dá pra refilar o caderno inteiro e eu gosto mais do acabamento. Esse é um assunto que volta e meia aparece aqui de novo, todo mundo sempre pergunta, quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, sempre tem alguém que joga essa pergunta, que é, eu refilo antes ou depois de costurar os cadernos? Atualmente eu tenho refilado os cadernos antes, eu gosto de refilar caderninho por caderninho e depois eu costuro. Isso eu tô falando no caso de encadernações de lombada fechada, certo? Estilo Moleskine, que você tem a opção de fazer antes ou depois. No caso de encadernações igual brochurinha, que são caderninhos simples, ou encadernações externas, você vai refilar necessariamente depois de dobrar o seu caderno, porém antes de costurar, né? Já que a costura ela é feita separada, né? Caderninho por caderninho, são estilos diferentes. Então, tô falando aqui especificamente desse refile de cadernos fechados. Então, uma coisa que eu sempre falo é: você vai ter um melhor acabamento naquele que você tem mais experiência, certo? Se você tem costume de refilar o bloquinho antes e costurar depois, você vai ter um bom acabamento nisso aí. Se você tem o costume de fazer o inverso, costurar primeiro e depois refilar, você vai ter um acabamento melhor nesse caso. Então, assim, tudo na encadernação é experiência. Você vai ter que treinar para você ter um bom acabamento de uma forma ou de outra. Eu sempre recomendo para quem tá começando fazer o refile antes, depois costurar. À medida que você vai ganhando experiência, você vai passando para a segunda forma, que é refilando depois da costura. E tem essa dica aí, você tem que estar com a sua lâmina afiada e você tem que fazer um refile de pelo menos 0,5 para você não ter problema aí da lâmina escorregar, acabar cortando o dedo ou ficar torta e tudo mais. Então tem todas essas pequenas dicas que você vai pegando com a experiência, igual eu falei, você começa de uma forma, vai fazendo devagarzinho, vai adaptando até chegar num ponto que você se sinta confortável. Você também não precisa, se você quiser, migrar para esse refile depois do bloquinho pronto. Não tem problema se você quiser fazer para sempre, refilando antes. É o que eu faço atualmente, inclusive, porque é um método que eu acho mais rápido e tem menos risco de você perder o miolo, exatamente igual essa pessoa aí que comentou também, fala que prefere. Então, assim, como eu faço muita coisa sozinha, eu não consigo gastar o tempo que eu gastaria para fazer um refile depois, né, para ter um bom acabamento, etc. Então eu acabo preferindo fazer antes, porque eu consigo otimizar a produção. Mas eu pretendo sim começar a fazer depois. Na verdade, eu pretendo comprar uma guilhotina
tinta semi-industrial, para nem gastar tempo com isso e para ter um acabamento assim perfeitinho, que eu acho que funciona melhor, mas no momento eu não tenho espaço. Então assim, são muitos fatores que você tem que pesar para ver o que vale a pena para você, o que você acha que fica melhor para você. Não existe regra, você não precisa necessariamente filar antes ou depois, vai do seu gosto pessoal e do que você acha que fica melhor. Uma solução barata para as minhas capas eu acabo revestindo os papelões da capa com papel de parede ou adesivo plástico, desses que tem 1 milhão de estampas e vendem na Shopee, por exemplo. Tem muita estampa e vende 1 metro por menos de R$8 e rende mais de um caderno. Então tem muita opção de estampa e não precisaria da gráfica. Claro que não é nada personalizado, demanda o tempo para você escolher uma estampa legal para sua capa. Eu faço cadernos para mim, minha filha, marido, mãe e fica muito bonito. É uma alternativa bem barata e mais prática para quem não consegue ir à gráfica. Eu, por exemplo, tenho um bebezinho, não tem como ir. Esse é um feedback legal para você que tem problemas realmente de ir para gráfica. Ela falou, você mora numa cidade que não tem uma gráfica boa, né? Não tem uma oferta boa de gráficas para você escolher. Ou às vezes você simplesmente não tem tempo de ir numa gráfica, né? Você tem que escolher formas mais baratas também, porque nem sempre imprimir na gráfica, fazer a sua própria capa vai ser barato se você estiver fazendo um único caderno, por exemplo. E talvez essas opções aí de revestimento já pronto seja uma boa opção, e opções baratas, né, para você conseguir já começar a fazer seus cadernos, começar a vender, ou simplesmente fazer para você, se for o seu caso. E aí você já vai juntando um dinheirinho e daí começa a crescer e investir em outras coisas. Então é uma ótima opção para quem tá começando, para quem quer começar sem investir muito dinheiro. E aí ela fala 8, eu não sei se é dólares ou reais, porque só tem o cifrão na frente, eu vou assumir que são 8 dólares, eu não sei direito, mas pode ser que sejam 8 reais, tá? Dei uma pesquisada aí no Shopee e afins para ver o que vocês acham interessante. Acabamos a parte de feedbacks, então agora a gente vai passar efetivamente para as dúvidas de vocês. Onde vocês compram suas agulhas? Online. Existem vários lugares onde você pode comprar sua agulha curva. O que eu indico? Normalmente eu prefiro comprar já o tamanho específico que eu já compro uma maior quantidade de agulha, mais agulhas, eu nunca recomendo comprar uma só, tá? Eu costumo comprar na Oficina Full, que tem opções de tamanhos diferentes, você consegue comprar avulsa. E se você procurar também no Mercado Livre, etc., você vai achar também, mas eu acho um pouco mais difícil de achar a agulha do tamanho específico que você quer, né? Assim, é um pouco mais difícil você ver questão de medida, etc, tá? Eu não gosto tanto, você pode tentar procurar, mas onde eu realmente indico que é mais fácil de comprar é na Oficina Full. E você tem a opção de comprar em kits, que vem um kit com 3 tamanhos diferentes, menorzinho, intermediário e maior. Porém, eu não gosto mais de comprar esse tipo de kit, eu gostava no princípio. Hoje em dia eu não gosto mais porque já tem um tamanho específico que eu gosto de trabalhar, que é a número 3. E nesse kit ele vem 2, 2,5 e 3. A 2 é muito pequenininha, você usa para muitos casos assim muito específicos, só quando acaba a sua linha e você precisa de uma agulha menor para conseguir fazer a voltinha para entrar dentro do bloquinho e finalizar. Mas assim, eu acho que no geral não tem muito uso, então eu gosto de trabalhar com 2,5 ou 3, preferencialmente a 3, que eu acho que tem um bom tamanho, uma boa pegada e tudo mais, não fica muito pequeno. Então eu não gosto de comprar esses kits atualmente por conta disso, mas você consegue achar muitos desses kits em armarinhos, tanto online quanto físicos, é um pouco mais fácil de você achar para comprar. Então se você estiver começando, pode ser que seja uma boa opção. Mas no geral eu recomendo, prefiro que compre na Oficina Full, que tem tamanhos diferentes, e você consegue comprar várias do mesmo tamanho. E eu não recomendo comprar uma só, igual eu já falei, porque se você tiver qualquer tipo de problema, sua agulha quebrar, você fica sem agulha. Em costuras que você vai usar mais de uma agulha, né, costuras pareadas, você precisa de mais de uma agulha, de pelo menos 2. Então eu sempre recomendo comprar mais de uma, tá? Não compra uma só não. Eu tenho uma dúvida, qual o melhor tecido para engomar? Eu refiz aqui recentemente meu vídeo sobre revestimentos de encadernação, e nesse vídeo eu falo de vários tipos de tecidos diferentes, então eu vou deixar o link aqui também para quem quiser assistir, né, que eu acho que vale a pena ver em detalhes. Mas no geral, qual que é o tecido que eu indico para fazer engomagem? Normalmente os tecidos 100% algodão são os melhores para esse tipo de trabalho, porque eles têm uma trama boa, né? Uma trama que não é tão aberta nem tão fechada, ele recebe bem a cola, ele dá um bom acabamento, é um tecido que você consegue encontrar mais facilmente, né? Diferentes estampas, etc. Então eu acho que pro caso da engomagem, o 100% algodão funciona melhor. Mas recomendo assistir esse outro vídeo que é mais completinho, tem mais detalhes, acho que vai te ajudar mais.
Qual o melhor para quem quer fazer um movie journal para colagem de fotos e etc? O pólen de 90 gramas ou o Plus Marfim de 120? A ideia aqui é que ela quer fazer como se fosse um álbum, né? Para colar fotos, gravuras e tudo mais. E aí ela dá duas sugestões, seria o Marfim de 90 gramas ou o Plus Marfim de 120. No caso, eu imagino que ela esteja falando do Color Plus, né? Que é um papel colorido específico. Eu sempre recomendo para fazer colagens, né? Quando você quer colocar mais coisas em cima da sua folha, que não puramente canetas, canetinhas, etc., eu recomendo trabalhar com gramaturas um pouco mais altas, preferencialmente acima de 150, tá? Nem o 120 não é 100% ideal aí, porque ele ainda não é tão grossinho. Ele vai suportar melhor, porém o ideal realmente seria talvez trabalhar com 150 ou superior. Porém, se a sua ideia é simplesmente trabalhar com gravuras, né, que nem de revista, alguma coisa assim, que normalmente são mais fininhos, não pesam tanto, talvez o 120 já dê conta. Não é tão legal, por exemplo, no caso de fotos mesmo, fotos reveladas, que ela já tem uma gramatura maior, elas são um pouco mais pesadas, então o papel 120 não dá conta de segurar. Então realmente vai depender do tipo de conteúdo que você vai colocar no seu caderno, certo? Mas preferencialmente acima de 150 funciona melhor para qualquer coisa que você vai fazer colagem. Tem algum furador que não precise muita força para furar a capa? Papelão roller já com revestimento. Eu comprei recentemente um furador novo, que eu até já fiz alguns vídeos para mostrar tanto no Instagram, no TikTok, tanto aqui, que é uma vazadora específica para balancim, que eu tô achando maravilhosa, ela não precisa de muita força para furar. No papelão você ainda vai precisar de um pouco mais de força do que você precisaria no miolo, nas folhas de miolo, porém ela já fura muito mais fácil do que a Japanese Screw Punch, por exemplo, que é a ferramenta que eu tinha usado até o presente momento. Então eu recomendo esse furador, essa vazadora para balancim, que é a que eu testei e que eu sei que realmente funciona muito bem. Eu vou deixar aqui embaixo o link de onde eu comprei, vou deixar também linkado o vídeo onde eu mostro mais em detalhes esse furador para quem tiver interesse. Ainda tenho dúvida quanto à furação da capa com tecido para quem não tem essa Japanese Screw Punch. Tem alguma dica? Essa é outra pergunta a respeito da furação de capa. A furação vai depender do tipo de encadernação que você quer fazer. Se você for fazer uma encadernação simples, né, tipo copta, alguma coisa assim, você não precisa de furos grandes, então você não precisa da Japanese Screw Punch. Você poderia simplesmente fazer o furo usando o agulhão normal, já funciona perfeitamente. Aí, agora, se você fizer questão de fazer furos maiores para fazer, ou para ficar bonitinho, né, para colocar ilhós, ou porque você quer fazer uma encadernação japonesa, por exemplo, que eu sempre aconselho fazer com furos maiores, aí você precisaria de uma ferramenta específica, ou a Japanese Screw Punch, ou esse outro furador que eu acabei de falar, esse vazador para balancim. Existem alicates também que fazem furo, porém eu não sei de qual que é a força que eles têm para poder atravessar o papelão, tá? Eu não sei. Eu sei que aquele da We Are Memory Keepers, que é o que usam, que é o Crocodile de ilhós, ele tem força para isso, as pessoas usam muito, inclusive, para colocar ilhós na capa, então ele consegue fazer essa furação. Mas eu não sei se são todos que conseguem fazer isso aí, já fazer a furação do papelão já com o revestimento do tecido. Então, eu sei que essas outras duas funcionam, a Japanese Screw Punch, o próprio agulhão, se você quiser furos menores, ou então essa vazadora de balancim. Para lápis de cor e caneta nanquim descartável, o papel pólen é bom? Queria muito saber. É bom sim, tanto o papel pólen quanto qualquer outro papel semelhante, né, o marfim ou aveia, igual eu já falei, mais ou menos 90 gramas, funciona perfeitamente. A única coisa que você tem que ficar atento é a questão da caneta nanquim. A caneta nanquim, o nanquim em si, na verdade, é uma tinta um pouco mais pigmentada, então a caneta, consequentemente, solta um pouco mais de tinta no papel. Você tem que tomar cuidado, dependendo do tamanho da ponta da caneta nanquim, que tem pontas diferentes também. Pontas mais finas vão soltar menos tinta, pontas mais grossas vão soltar mais tinta. E também varia, claro, dependendo da pressão que você coloca na ponta da sua caneta para poder escrever. Então tem que tomar cuidado, porque quando você coloca muita pressão e libera mais tinta, corre um risco de passar de um lado para o outro da folha, certo? Então é bom sim, mas quando uma caneta de ponta mais fina e que você não vai colocar muita força. E isso vale não só para o papel pólen, mas para qualquer outro papel de gramatura aproximada, aí 90 gramas mais ou menos. Mas tem a questão do pólen que eu falei lá no princípio, que o pólen, ele por ser mais poroso, ele também absorve um pouco mais de tinta. Então corre também mais risco, dependendo do tanto que você coloca ali, de atravessar um pouco mais de um lado para o outro. Então tem todos os poréns aí, tá? Que você tem que pesar
pra ver se você acha que vale a pena, mas funciona super bem, assim, no geral. Eu tenho caneta nanquim aqui e eu uso com todos esses papéis, tanto sulfite comum, quanto marfim, quanto avena, quanto pólen, mas com esse cuidado aí todo que eu já falei, da pressão e tudo mais. Conheço uma pessoa que passa a cola depois que ela encapa e deixa secando no sol. Isso funciona mesmo? Isso é uma pergunta a respeito do processo de engomagem, que na teoria você pega o seu tecido, mergulha ele na mistura de cola e água, deixa secar, depois passa e daí usa no seu caderno. E aí essa pessoa me perguntou a respeito disso aí, que tem uma pessoa que ela conhece que faz, não sei se faz 2 vezes, né, a engomagem antes e depois, ainda passa a cola depois, ou se só faz esse processo depois. Não sei, de um jeito ou de outro, eu não gosto muito dessa ideia de você passar a cola depois que o caderno já tá pronto e deixa secar no sol, porque é uma coisa assim, você tem muitos riscos aí. Você pode passar a cola no seu miolo sem querer, né, porque você não tem tanta proteção do restante, né, assim, você teria que passar uma fita ou um papel ali pra dar uma englobada ali no seu miolo sem que a cola passe. Na hora que você vai passar a cola ali na capa, ela passa pra baixo, então tem isso aí, você tem que ter mais cuidado. Tem a questão de manchas, né? É muito mais perigoso o seu caderno ficar manchado no resultado final, porque você tem que passar exatamente a cola com a mesma pressão em todos os centímetros do caderno para que ele fique bonitinho, né? Tem isso aí. Tem a questão de textura, que eu sempre comento no processo de engomagem no geral, que eu não gosto da textura porque a cola seca e deixa uma textura áspera. Então eu vejo muitos problemas nesse método de passar a cola depois do caderno já pronto e deixar secar no sol. Mas isso é a minha opinião assim, por a experiência que eu tenho no geral, mas eu nunca fiz isso especificamente pra saber se fica bom ou se não fica bom. Se você, por um acaso, já fez isso, explica aí pra gente o que você acha e por que você faz isso depois do caderno já pronto. Se for pra apostilas de e-book tipo livro de 200 folhas, recomenda qual? Capa espiral e contracapa de couro. Essa pessoa fez essa pergunta no meu vídeo sobre furadores, né? Ela perguntou qual furador seria melhor para fazer esse caderno aí, esse livro, né, de 200 folhas de espiral. E nenhum dos furadores que eu mostro naquele vídeo eu recomendo, porque 200 folhas é muita coisa para você furar na mão. Então, na verdade, a recomendação que eu tenho é usar uma encadernadora mesmo, que é aquelas que você desce uma alavanca assim e fura todas as folhas de uma vez para fazer espiral. Não seria propriamente encadernado, né? Encadernado manual, né? Costurado, no caso. Só que aí tem um porém, às vezes a pessoa não pode investir numa encadernadora ou não consegue levar numa gráfica para fazer isso, que seria o ideal, né? Se quiser fazer a furação manual, aí o que eu recomendaria seria esse furador, essa matriz vazadora do Balancin, igual eu já falei aqui, que eu acho que é a que funcionaria melhor dentre os furadores que eu já testei, que eu tenho, né, que eu já falei aqui, que é uma que vai te dar menos trabalho para você furar, menos força ali para você descer a alavanca para furar. Porém, você ainda vai ter o problema de ter que dividir o caderno em várias partes, né, são 200 folhas, então assim, você vai ter que dividir em várias, talvez assim, umas 5, 6 folhas ao mesmo tempo e fazer vários furos na mesma folha, né? Então vai te gastar um tempo horroroso, que eu acho que assim, que realmente vale mais a pena caçar uma gráfica para fazer isso tudo de uma vez, sem contar que fazer isso manualmente vai te deixar com furos desiguais, desencontrados, porque querendo ou não, você acaba chegando um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, e não fica legal, você acaba tendo uma furação desencontrada, que não fica bonito. Então, assim, eu recomendaria realmente para um caderno desse tamanho, já que você já vai fazer espiral de qualquer forma, procurar uma encadernadora, uma gráfica que tenha essa encadernadora, que já vai lá e já faz o furo para você automaticamente. Existe uma máquina de furação também, que é uma máquina de encadernação, porém ela é menorzinha, da We Are Memory Keepers também, se eu não me engano, que funciona bem, parece que funciona bem para fazer essa furação de wire rope. Eu não sei questão de preço, se vale a pena comprar ela em relação a uma encadernadora mesmo específica para isso. Ela é menorzinha, ela tem essa vantagem que você enfia em qualquer canto, igual todas as ferramentas da We Are Memory Keepers, só que ela também não tem, exatamente por ela ser menor, ela não tem uma abertura para folhas grandes. Então, se você quer fazer um formato A4, você vai ter que furar um pouquinho, depois arredar um pouquinho pro lado e furar mais um pouquinho. Então, pode ser que também não seja tão viável, já é mais viável do que esses outros furadores, né? Mas eu acho que não é uma ferramenta tão barata, eu acho que acaba sendo mais barato comprar a encadernadora em si, tá? Eu não sei direito. Eu vou deixar essas informações aqui na tela em algum momento, à medida que eu for falando, que aí vocês vão ficar sabendo de qual que eu tô falando, questão de preço, etc. E vocês mesmos vejam o que vocês querem fazer, o que vocês acham que vale mais a pena. Consigo fazer apostilas com esse furador agulhão? Aqui é exatamente o mesmo princípio, né? A mesma dúvida da pessoa, a questão da furação de apostila, né? Que vai fazer wire rope, provavelmente, espiral, e se consegue fazer com agulhão. Aí eu fiquei na dúvida se ela tava falando do agulhão mesmo,
ou se tá falando do agulhão da Japanese Screw Punch, no caso. E não recomendo nenhum dos dois, igual eu acabei de falar aqui, pra espiral realmente a máquina encadernadora funciona melhor. Não conhecia esse tipo de laminação, adorei. Será que com o tempo não solta por não precisar de cola? Essa dúvida é a respeito da laminação com entretela adesiva, que eu já tenho também vídeo aqui explicando como é que funciona. E a pessoa perguntou se não solta, né? Exatamente porque você não coloca cola. Mas não solta, assim, pela experiência que eu tive de todos os cadernos que eu já fiz com essa entretela adesiva, eu não tive nenhum que soltou. Exatamente porque o adesivo, ele cola bem, ele é um bom adesivo. Se, claro, a sua entretela for uma entretela nova, né? Não for uma entretela que tá aí guardada no armário há muito tempo, ele funciona bem, tá? Então, realmente, mesmo sem a cola, funciona perfeitamente. Cola é igual um contact, né? Igual alguma coisa assim que você não solta com facilidade. A cola ela é feita para isso, então dá para usar tranquilo, sem problemas. Como eu emendo a linha certinho se acabar no meio da encadernação? Para emendar a linha, tem duas formas diferentes, dependendo do tipo de encadernação que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo uma encadernação externa, que é o caso da costura Copp, da French Link, etc., que são costuras que vão ficar aparecendo, você tem que fazer o emendo na parte de dentro, certo? Para que não apareça. Então você tem que planejar aí a sua costura de forma que você acabe com a linha ou chegue próximo do final da linha na parte de dentro para você conseguir dar um nozinho ali dentro e daí seguir com uma nova linha, certo? Que aí você esconde o nozinho ali. E você tem que ter cuidado, claro, para o nó ficar o mais próximo possível ali do furo, para que ele não saia de novo pro lado de fora, né? Então também não dá para deixar o nozinho muito solto, ele tem que ficar bem juntinho ali para ficar o mais discreto possível e não sair de novo. E a segunda forma seria se a sua encadernação for uma encadernação fechada, que é o caso de lombada quadrada, por exemplo, né? Que você vai costurar ali, depois fazer a cola e o fechamento com a capa dura. Aí o ideal é fazer o nó do lado de fora, porque você vai passar cola e vai fechar e não faz diferença. E aí o lado de dentro fica bonitinho, sem muito nó aparente, né? Então aí vai depender do tipo de encadernação, mas o importante é que você pense uma forma de esconder melhor o seu nó aí, seja na parte de dentro, seja na parte de fora. É isso, chegamos ao final de mais um Memo Responde. Não se esqueçam de sempre mandar as dúvidas de vocês, o feedback de vocês nos vídeos. Eu não sei tudo, né? Eu ainda tô aprendendo, eu tô constantemente aprendendo igual todo mundo, a gente nunca para de aprender, né? Então, eu sempre aprendo muito com as coisas que vocês mandam, com a experiência de vocês, né? Até com as dúvidas de vocês, às vezes tem coisa ou outra que eu tenho que pesquisar para ver se o que eu acho que eu sei realmente eu sei mesmo. Então, ajuda bastante. Então, não esqueçam de mandar o feedback, as dúvidas, para que eu vá juntando e fazendo mais Memo Responde, né? E ajudando cada vez mais pessoas. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.